E 10 de novembro é o dia de combate à surdez. Então, é uma boa oportunidade da gente ouvir recomendações, antes de mais nada, de como preservar a nossa audição. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a fonoaudióloga clínica e especialista em processamento auditivo, avaliação e tratamento, doutora Cíntia Fadini. Doutora Cíntia, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, o prazer é todo meu estar falando com vocês nesse dia tão importante que é o combate à surdez. É um prazer. A gente maltrata tanto a nossa audição, o nosso sistema auditivo, né, doutora Cíntia? Mas a gente tem que lembrar que é um sistema delicado também. Muitas vezes o uso constante de um fone de ouvido muito alto, essas coisas corriqueiras acabam levando até mesmo a surdez, né? Exatamente. É tão delicado e tão importante para o nosso meio social. A pessoa que não escuta, ela tem dificuldade de interagir. Porque o nosso meio hoje, ele é comunicativo, né? As pessoas precisam ouvir, dar uma resposta, então ele é muito importante para a comunicação. É por isso que nós estamos em prol do combate à surdez. E eu tenho aqui a informação de que, segundo o IBGE, no Brasil são quase 10 milhões de pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Então, nós estamos falando de um problema que já está afetando muita gente, né? Sim. Isso está afetando as pessoas jovens. Antes nós tínhamos uma incidência de ser mais idoso, de ter pessoas acima de 70 anos com perda auditiva. Só que agora eles estão chegando antes. Então nós temos adultos de 40, 50 anos já com início de perda auditiva. Por isso que o nosso olhar tem que ficar atento a isso. Nós estamos prejudicando a nossa audição e a perda auditiva está vindo precocemente. E aí quais são então as principais recomendações, doutora? Nós temos vários estudos dizendo que o alto índice de ruído provoca uma perda auditiva. Então, diminuir o tempo em que eu fico exposta a sons muito intensos. Então, eu vou ouvir uma música, eu não ficar tanto tempo ouvindo essa música. Eu fico 1 hora, por exemplo, e aí eu deixo outro tempo para descanso. Isso já diminui um pouco o risco de ter uma perda auditiva no futuro. A intensidade. Quanto mais alto eu deixar essa música, mais prejuízo eu vou ter. Então, esses cuidados com o ruído já vai diminuir um pouco a nossa incidência de perda auditiva. Eu tenho um envelhecimento que, por si, já pode degredir as nossas células por decorrer dos anos, mas o ruído ele acaba prejudicando ainda mais a incidência da perda auditiva. Em São Paulo, Anchieta Filho tem perguntas. Anchieta. Sim. Boa tarde, doutora Cíntia. Boa tarde. Doutora, eu tenho uma deficiência no ouvido direito, uma redução na audição. Eu tive o que o otorrino classificou como uma surdez súbita. Ou seja, não tem explicação, mas é uma surdez que provoca essa redução na audição. Não é uma coisa preocupante, eu consigo conviver com isso. Eu pergunto à senhora, se quando eu recebi o diagnóstico, teria alguma chance de alguma operação, algum procedimento melhorar a situação? Anchieta, a perda súbita, ela já é em células que estão dentro do seu sistema auditivo. Algo aconteceu que essas células pararam de funcionar. O que deveria ter sido encaminhado é para o uso de um aparelho auditivo. Eu não sei se você é usuário, faz uso de aparelho auditivo? Não, senhora, não uso não, mas como eu falei para a senhora, é uma diminuição da audição, mas não me incomoda. Sim, o nosso sistema, Anchieta, ele precisa das informações das duas orelhas, da orelha direita e da orelha esquerda. Com o tempo, você vai sentindo uma sobrecarga de um sistema. Por isso que quando é diagnosticada a perda súbita, o interessante seria começar a adaptação de um aparelho auditivo, para que no futuro você não venha a ter algumas dificuldades de atenção, de memória, que são habilidades centrais que dependem do bom funcionamento das duas orelhas. Obrigado, doutora.
De nada. Muito bem. No Rio de Janeiro, Dáurea Gramático também tem pergunta. Dáurea. Sim. Pois é, eu queria saber da doutora, porque o Oxês acabou de citar um problema que ele tem, e eu também, quando fui fazer o exame temporário que tem, a gente faz a cada ano, e me constataram um pouco de perda auditiva. Isso é muito comum em pessoas que trabalham em rádio, não é não, doutora? É sim, é a exposição contínua ao barulho. Nós temos pessoas com uma predisposição genética, ou seja, pai, alguém da família já teve uma perda auditiva, isso aumenta ainda mais a chance de ter uma perda auditiva no futuro pela exposição ao barulho. Entendi. Agora, já que esses problemas todos são irreversíveis, a pessoa que começa a usar aparelho, eu já vi um comentário desse no Facebook, a propaganda do aparelho, e os comentários embaixo, uma senhora dizendo, eu comecei a usar esse aparelho e não gostei, porque quando a gente tira o aparelho, dá a impressão que a surdez avançou muito. Isso acontece? Para avaliar, para a seleção do aparelho auditivo, é muito importante conhecer toda a história do paciente, quais são os seus lazeres, quais são os seus meios que ele está inserido e qual é a sensibilidade que ele tem aos sons. A adaptação bem minuciosa faz com que o paciente não tenha tantas queixas auditivas relacionadas ao aparelho. Hoje nós temos aparelho de muita tecnologia, bem imperceptível e que o paciente consegue ouvir, às vezes, até melhor do que ele ouvia antes. Então, às vezes, essa adaptação que pode ter ocorrido alguma falha e o paciente começa a ter essas queixas em relação ao aparelho auditivo. Entendi. Obrigada, doutora. Imagina. Agora, doutora Cíntia, uma coisa também que é comum de acontecer é o tal do zumbido, né? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre zumbido. Sim, o nosso corpo, ele é perfeito. Quando algo não está funcionando bem no nosso sistema auditivo, quando está faltando algum som, na maioria das vezes, o corpo começa a produzir o zumbido. É uma forma que o cérebro encontra de dizer para o sistema que está faltando som. Então, é o início de uma perda auditiva. Se os pacientes, quando apresentam o zumbido, procurassem por uma avaliação da audição, nós diminuiríamos o tempo, o zumbido, nós diminuiríamos a intensidade desse zumbido na orelha do paciente, porque aí traçaríamos um tratamento e o paciente diminuiria. O que acontece? O paciente demora 10, 20 anos com o zumbido, e aí eles vêm buscando ajuda em relação à audição. Então, o zumbido é um sinal de que algo não está bem com o sistema auditivo. Agora, quando a pessoa apresenta o zumbido, dependendo do caso, é possível reverter isso e voltar a ter uma audição normal? Se eu tenho uma perda auditiva, o tratamento seria o uso de um aparelho auditivo que corrige a audição e no início o zumbido desaparece. Quando eu tenho anos com o zumbido, a perda auditiva aumentada, o aparelho diminui o zumbido, mas nem sempre ele desaparece. A Dáurea tem uma pergunta de ouvinte, não é isso, Dáurea? Exatamente, Luiz Inês. É nossa ouvinte Maria Luísa, que mora no centro do Rio de Janeiro, está perguntando para a doutora se labirintite tem algo a ver com a perda de audição. Uma coisa anda junto com a outra? Sim, o sistema vestibular, que é o responsável pelo equilíbrio, ele está próximo, no mesmo junção do nervo do auditivo. Então, se eu tenho algo nesse sistema, a região é muito próxima e pode trazer a tontura, pode trazer as doenças do labirinto e também da audição. Por isso que quem tem labirintite deve sempre buscar por uma avaliação da audição, para saber se não estão interligados. Entendi. Muito obrigada, doutora. Sim. Nós estamos aqui com a fonoaudióloga Cíntia Fadini. Doutora Cíntia, as tecnologias, além de trazer os aparelhos auditivos mais modernos, como a senhora já mencionou, não só mais eficientes, como cada vez menores, mais discretos, né? O que traz mais conforto para a pessoa. A tecnologia da internet também pode ajudar bastante quem está com alguma deficiência auditiva, né? Sim, sim. Hoje nós temos alguns sites
que trabalha bastante com as funções centrais, porque nós ouvimos com a orelha, mas quem processa o som é o nosso cérebro. Então, eu tenho pacientes que não têm perda auditiva, mas apresentam dificuldades em entender o que as pessoas falam, se incomoda com o barulho. E aí, por meio de um treinamento, né, a fonoaudióloga trata essas questões centrais, mas também consegue oferecer alguns aplicativos que trabalham a memória e a atenção auditiva. Então, gente, dá para procurar, né? Quem se interessa pelo assunto pode procurar esses sites, esses aplicativos, né, que são assim um recurso a mais para facilitar a vida de quem está com alguma deficiência auditiva. Agora, ainda de prevenção, a gente pode dizer que da importância do pré-natal, né, do exame da orelhinha, né, doutora Cíntia? Exatamente. O desenvolvimento da via auditiva, ela já começa dentro da barriga da mãe. Se eu tenho exposição de álcool, exposição do cigarro, isso corre o risco da criança ter uma má formação. Então, esse cuidado já começa na gestação. Quando a criança nasce, já é realizado um exame que se chama o teste da orelhinha, para detectar se essa criança está ouvindo ou se ela não está ouvindo. Caso a criança tenha uma deficiência auditiva, ela já é encaminhada para fazer uso do aparelho auditivo. Então, tem um protocolo que é seguido para que nós temos o diagnóstico precoce. Depois, no desenvolvimento, a amamentação previne muitas doenças do ouvido, as inflamações. Então, é importante as mães terem consciência que a amamentação faz bem para a saúde auditiva também. E no desenvolvimento, na idade escolar, a criança já não ficar tanto exposta a barulho, e o adulto também, isso já vai diminuindo as chances de ter uma perda auditiva. Muito bem. Nós conversamos aqui com a doutora Cíntia Fadini, que é fonoaudióloga, hoje nesse dia de combate à surdez. Obrigada, doutora Cíntia. Eu agradeço. Até uma outra oportunidade. Um abraço. Um abraço.